Olá, tudo bem? Mais um podcast Pode Nosso, Alexandre Correia, recebendo sempre amigos, mas hoje o amigo que eu consegui trazer para cá é uma pessoa que não é um padrão normal. Ele é uma pessoa excepcional das artes, eu já estudei um pouquinho sobre a vida dele. É uma honra muito grande ter aqui o Valdir Jatobá. Oi, Valdir. Muito obrigado por você ter vindo. Vamos falar da tua vida. Bom dia, pouco mais falar da tua vida. Obrigado pelo convite. Ótimo. Jatobá, onde você nasceu? Como é que tudo começou? A tua vida? Podemos falar primeiro da tua vida e depois das artes, tá bom? Pode ser? Perfeito. Eu nasci na Bahia, em Salvador, sou soteropolitano, mas saí da Bahia muito cedo para estudar, então fiz alguma parte dos meus estudos básicos no Rio de Janeiro, onde eu tenho família. A origem do Jatobás é muito bacana, porque são 3 irmãos judeus que fugiram da Inquisição espanhola e portuguesa, vieram para o Brasil e os 3 irmãos se dividiram entre Bahia, Rio de Janeiro e Pernambuco. Irmãos teus? São os irmãos que formaram a família Jatobá. Tá. Eram judeus, eu sou cristão novo, então eles vieram em 1700 e pouco, fugindo da Inquisição, e cada irmão foi para um estado. Um foi para a Bahia, o outro foi para o Rio e o outro foi para Pernambuco. Eu sou do ramo da Bahia, mas com parentes no Rio também. E aí todos os judeus que chegavam naquela época no Brasil e em outros países também adotavam o nome de árvores ou nome de animais. Jatobá é uma árvore muito frondosa na região da Mata Atlântica, Bahia principalmente, e daí teve origem os jatobás. Eu nasci na Bahia e da Bahia fui para o Rio fazer parte dos meus estudos básicos. Voltei para a Bahia, onde aí prestei vestibular, entrei, primeiramente fiz 4 anos e meio de medicina, depois larguei a medicina e resolvi entrar no 4 anos e meio de medicina? Medicina. Largou a medicina? Larguei, passando já para o 5º ano, e resolvi entrar na economia, administração, para poder ter uma carreira focada em business. Ah, é? Mas, Nossa Senhora, 4 anos e meio de medicina e você largou na Bahia? Você estava na Bahia? Eu fazia baiana de medicina. Teve alguma coisa, interferência do seu pai, alguma coisa assim? O meu pai e o meu avô, basicamente o meu avô, que era um grande coronel no interior da Bahia, queria que o neto fosse tomar conta de um hospital e de uma farmácia lá no sertão. Quando eu descobri qual era a jogada deles, eu vi que era uma grande cilada, resolvi cair fora. Porque eu não sou de cidade pequena. Você já começou diferente, né? Aí abandonei tudo, larguei tudo. Obviamente, teve algumas consequências na família e todos ficaram... Eu sou o único filho homem e o único neto homem de... Meu pai tem 5 irmãos. O teu pai era do Exército, alguma coisa Não, assim? meu pai foi Petrobras muitos anos. Ah, Petrobras. Foi sempre na área financeira da Petrobras, chegou à diretoria financeira da Petrobras, na região da Bahia. E meu avô, que era coronel político do interior, do sertão, e mandava e desmandava, e achava E você está falando que época? Isso anos 80, meados de 80, 90. Quer dizer, você já era moderno naquela época. Não, eu era meio rebelde naquela época. Não, era coerente. Pode ser, coerente. Naquela época. Então, você veio para São Paulo ou veio para o Rio? Não, aí eu fui para o Rio, fiz parte dos estudos no Rio, depois voltei para a Bahia. O que você estudou no Rio? Eu estudei economia entre Rio e Bahia. E aí, na Bahia, eu me formei em economia. Desculpe, como Rio e Bahia? Você estava no Rio? Eu fiz parte no Rio e aí voltei para a Bahia e terminei minha faculdade na Católica. Eu estou te perguntando isso aí porque o pessoal vai querer saber, né? É a razão de você. Eu fiz Católica PUC na Bahia, me formei em economia e aí apliquei para um curso de Management Trainee no Citibank. E aí passei nessa seleção, fui para São Paulo, vim para aqui, passei um período de 6 ou 7 meses aqui fazendo toda a minha formação. Voltei para a Bahia, ainda como bancário, fiz parte... Que banco? O Citibank. Citibank. E daí... Desculpa eu estar perguntando tudo, mas é para saber tudo de você. Não, imagina, tem que saber mesmo. Porque o pessoal sabe, mas não sabe, né?
os detalhes, né? E aí, logo depois que eu comecei a trabalhar no Citibank, tomando conta de uma gestão de uma Lá no carteira, Rio ou na Bahia? Salvador, na Salvador. Bahia. Eu fui chamado para trabalhar no Crédit Lyonnais, que é um banco francês que tinha uma Crédit sede, Lyonnais. que tinha uma filial na Bahia, através do Banco Francês e Brasileiro. Aí você já era formado em economia, Em economia. talvez. Já era formado em economia, já tinha uma gestão de formação também pelo Citibank. E aí entrei no banco de investimento do Banco Francês e Brasileiro, do Crédit Lyonnais, e logo em seguida saí da Bahia, me transferiram para o Rio. Francês brasileiro, faltou o Sudameris. Não, o Sudameris era um, o francês brasileiro era outro. Tá. O Sudameris tinha uma relação francesa, também era uma família francesa, mas o Crédit Lyonnais, que era o dono do francês brasileiro, que depois foi vendido para o Itaú. E nesse momento da venda do Itaú, foi quando aí eu saí do francês brasileiro pelo Crédit Lyonnais e aí fui para o exterior, fui para Nova York, onde eu passei uma temporada trabalhando pelo Crédit Lyonnais diretamente em Quanto Nova tempo você York. ficou em Nova York? Eu fiquei 5 anos. Desses 5 anos, eu passei um ano e meses em Paris, justamente fazendo a ponte Nova York-Paris, porque era o momento das privatizações aqui no Brasil e aí tinham muitos clientes franceses interessados nas empresas que estavam sendo privatizadas. E como eu trabalhava no banco de investimento, eu fazia toda essa parte de pitch Você das fazia empresas. esse trabalho de assessoria para esse pessoal. É. Onde é que entrou a arte nisso tudo? Desde cedo, desde os meus 14 anos, eu sempre tive uma identificação muito grande pela arte. Comecei a comprar, com a mesada que eu recebia do meu pai, eu comecei a comprar alguns trabalhos de arte, ainda na Bahia. E aí fui formando uma pequena coleção, basicamente de modernistas, onde eu ia meio com uma conta de padaria nas galerias lá de Salvador e adquirindo algumas coisas que me agradavam, que Gostei me de conta de encantavam. padaria. Porque vai fazendo aquele crediário infinito, né? E daí fui acumulando esses trabalhos, mas eram todos modernistas e eram trabalhos, obviamente, de artistas já, na maioria, mortos. Por serem modernistas, naquela época, muitos já tinham falecido. E aí, quando foi justamente na virada do milênio, de 99 para 2000, ou de 2000 para 2001, agora eu não me lembro muito bem, eu resolvi vender toda a minha coleção de modernistas. Eu só mantive o primeiro quadro que eu comprei, que até hoje eu tenho, que foi minha primeira obra de arte. Como referência ou é prazer pessoal? Não, acho que é mais como... Referência. Quando você Foi coleciona... o primeiro que você comprou? Não, quando você coleciona, acho que você, pelo menos as grandes coleções que eu conheço, não que a minha seja grande, mas acho que das grandes coleções que tem como referência, as pessoas compram pelo que encanta, pelo que toca a alma, não é pelo Por isso que eu te falei você... referência. pelo que você quem é vê. esse quadro? É um quadro da Lígia Milton, é uma pintora baiana, é uma pequena tela que eu tinha, que ainda tenho, é uma pequena tela que foi a primeira tela que eu comprei. Essa vai ficar com você sempre? Essa tem ficado comigo sempre, eu nunca me desfaço dela. E aí foi quando eu me desfiz da maioria, da totalidade da minha coleção modernista e entrei nos contemporâneos, porque foi no momento que eu percebi que eu gostava mais de ter a interação com os artistas, eu gostava de conhecer o trabalho dos artistas e os artistas. Frequentar os estúdios, entender os processos, ver como é que é a criatividade, ver como é que é a referência que eles têm, seja através dos materiais, seja através do sonho, seja através do suporte que eles usam, a fotografia, a pintura, o vídeo. E daí eu comecei a, desde então... Se interessar pelo pessoal, estava vivo, né? E aí desde então essa troca tem feito parte da minha vida e a paixão pelas artes foi aumentando e obviamente, quando você também tem a oportunidade de morar em outros países, você consegue conviver e entender a cena artística desses outros países. É importante, né? Eu acho que agora o Brasil tem uma posição muito importante no mundo das artes. Existe hoje uma representação muito forte de artistas brasileiros, contemporâneos brasileiros no mundo internacional. Mas naquela época, nos anos 90, ainda era muito pouco essa referência. Então, você tinha algumas, vamos dizer assim, figuras, alguns artistas que frequentavam a cena internacional, mas o país ainda estava muito atrasado nessa presença, nessa força, vamos dizer assim, de criatividade. Não havia um intercâmbio entre os artistas nossos e o mundo? Ou qual era o problema? Não chega a ser intercâmbio. Eu acho que alguns anos atrás... O que você acha que seria o problema? Alguns anos atrás, eu acho que o país ainda estava engateando, como até hoje ainda engatinha em várias áreas, mas ainda estava engateando
na área das artes plásticas. Quer dizer, o país tinha uma representação, tem uma representação artística muito forte, mas naquele momento existia a figura do Marco Antônio Villaça, que foi um grande marchand, que morou em São Paulo, pernambucano, mas que veio para São Paulo e que fez um grande movimento junto com a Carla, hoje Meneghel. E você está falando que ano? Dos anos 80. 80. Sempre anos 80. Anos 80, início de anos 90. E foi o Marco Antônio que... Nós estamos falando coisa de 44 anos, 40 aproximadamente anos 40 atrás, anos, menos, né? aproximadamente. Você acha que foi um começo? Foi um começo de tudo, começo? foi um começo de tudo. Eu me perdi. Sim, então eu falava, o Marco Antônio, juntamente com a Carla, eles fundam a primeira galeria voltada para o mundo. Disse Marchand. O Marco Antônio. O Marco Antônio. Eles fundam essa galeria, que na época era Fortes, não, na época era Camargo Villaça, porque a Carla era casada. Isso, tinha o sobrenome de Camargo, então eles fundaram a Galeria Camargo Villaça, e foi uma galeria voltada basicamente a representar artistas dos anos 80. Quer dizer, houve um grande movimento no Rio de Janeiro, chamando... Artistas nacionais? Ou tinha nacionais. gente de fora não, também? Não, só Brasil. Esse Marchand só artistas nacionais? Só Brasil. Tá. Você lembra de onde? Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro. Grande, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Eram os artistas prioritariamente do Rio de Janeiro? Não, o que aconteceu... Porque isso tudo é um aprendizado, isso tudo é uma vinda onde estavam esses bons artistas que começaram tudo, né? É isso que eu estou entendendo, é isso? Então, o Marco Antônio funda a Galeria Camargo Villaça e ele começa a representar artistas de algumas regiões do Brasil, Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, tinha gente Curitiba, do Brasil todo. Alguns artistas que foram identificados, principalmente por conta de um movimento que existiu no Rio de Janeiro, uma grande exposição que aconteceu no Paço das Artes, não, desculpe, não é Paço das Artes, é o... No Rio Parque de Janeiro. Lage, no Rio de Janeiro, onde houve uma concentração de artistas da geração 80. O nome da exposição foi Cadê Você? Artistas da geração 80, ou Cadê Você, da geração 80. Era alguma coisa com a geração 80, não me lembro bem o nome do título da exposição. E lá tinham trabalhos de vários artistas, como Beatriz Milhares, Adriana Varejão, Rosângela Renaud, Ernesto Neto, Zerbini, entre outros. E o Marco Antônio, naquele momento, começa a representar essas pessoas, traz aqui para São Paulo, dentro da Galeria Camargo Villaça, ele começa a representar e a mostrar esses artistas aqui em São Paulo. No mesmo tempo, o Marco Antônio tem um movimento de levar os artistas para o exterior e começa a frequentar as feiras de arte no exterior. Naquele momento, o Brasil não tinha uma feira de arte. Então, existiam excelentes feiras de arte no mundo, seja na Espanha, seja na Suíça, nos Estados Unidos, na França, principalmente. E Marco Antônio, através da galeria, ele começa a levar esses artistas frequentando essas feiras de arte. Com isso, há um movimento da internacionalização, e aí, se a gente pode dizer, o Marco Antônio foi um dos, juntamente com a Luísa Strina, que foi uma grande galerista, e que também começou a frequentar esse mercado internacional, levando seus artistas para feiras internacionais. E o trabalho de um grande marchand, hoje ele é aposentado, o Bruno Musatti, que fez um excelente trabalho em parceria também, seja com a Galeria da Luísa, seja com a Galeria do Marco Antônio. Ele, inclusive, teve uma galeria também aqui em São Paulo, nos anos 90 também, o Bruno Musatti, que é casado com uma grande artista, que é a Janete Musatti. O Bruno também acompanhou esse movimento de ajudar a levar os artistas nacionais para o exterior. E, com isso, foi solidificando essa produção artística brasileira. E, quando entra uma feira como a SP Arte, há 25 anos atrás, aproximadamente, não me lembro o ano exato, mas eu sei que são 25 anos atrás, a SP Arte entra e aí formaliza esse mercado de arte aqui no Brasil,
trazendo galerias e dando oportunidades de galerias do Brasil inteiro e do mundo também a virem e participarem no momento daquela feira, mostrando seus artistas, criando esse mercado da arte. Mas você participou disso também lá fora? Você fez feira em Milão, você fez Não, feira em aí Londres. foi Você aí teve já é participação nisso também? Não? Não, na parte das artes plásticas, não. Não. As artes plásticas foi um trabalho muito mais de observação Do que outra e coisa. de que outra coisa. Eu frequentava as feiras, eu viajava muito, principalmente com o Bruno, que é um grande amigo ainda. Temos essa paixão pela arte e aí frequentava muito. Obviamente, estava comprando e presenciando todo esse movimento da cena artística nacional e internacional, mas eu nesse momento não trabalhava. O meu momento é mais quando eu volto depois dessa minha experiência do banco no exterior. Eu volto a morar em São Paulo há 23, 24 anos atrás, e aí eu me apaixono pelo design contemporâneo e começo a colecionar design também, dentro desse segmento do design art, quando basicamente eu conheço os irmãos Campana e entendo o trabalho dos irmãos Campana como sendo alguma coisa que traz uma poesia ao móvel, traz uma poesia ao objeto funcional, muito mais do que um design industrial. E aí eu começo a colecionar design também e fundo uma feira de design, que é a MAD, em 2012 ou 2013, não me lembro bem. Eu crio essa feira justamente para dar oportunidade para designers brasileiros, na sua essência, que tem uma referência com o trabalho dos Campana, que é um trabalho disruptivo, é um trabalho em que você está muito mais influenciado a criar através dos materiais, você experimenta muito mais do que sentar numa prancheta ou num computador e dizer que vai criar uma cadeira. Eu adorei uma frase tua agora, a poesia no móvel. Então você tem essa coisa de ter um... Isso, é bonito porque isso. você... É designativo, né? Exatamente. É bonito isso. Você não tem um móvel pela função, você tem um bonito, móvel pela bonito. criação, você Eu tem não um tinha móvel... escutado ainda. Poesia no móvel, eu não tinha escutado. Parabéns. É designativo do Campana, não era, não? Basicamente, os Campana, há 40 anos atrás, eles criam essa disrupção no design, principalmente no design industrial, e eles criam a partir dos materiais. Então, são os materiais que vão designar a função daquele móvel. Então, obviamente, o móvel não é um móvel por si só. O móvel é porque teve uma história na criação, teve uma história nos materiais, teve uma história na experimentação. Teve uma cabeça pensante ali. Existe ali, mais do que uma cabeça pensante, teve uma criação. Então, é um móvel que contém a alma do criador. Então, com isso, você tem um móvel que carrega uma história, que carrega uma emoção, uma poesia. É muito mais você ter uma cadeira para sentar. É uma cadeira que te remete a várias, vamos dizer assim, várias histórias que estão por detrás daquela criação. O Fernando Pessoa falou assim, se lhe parece. Assim, se lhe parece, exatamente. Mas é. Exatamente. A verdade é essa. Então, mas você participou disso, eu leio muita coisa de você, alguma coisa, né? Feiras lá fora, você andou fazendo curadoria. Você teve um papel importante nisso tudo. Porque em 2010 eu fiz uma ruptura na minha... Você não era só um comprador de arte, você teve uma participação bem ativa nisso. Não, a partir do momento, exatamente, por conta dessa paixão, por conta dessa minha, vamos dizer assim, emoção e do quanto a arte e o design, principalmente, contemporâneo, me envolvem. Em 2010 eu tomei uma decisão também, outra decisão muito, vamos dizer assim, drástica na minha vida, que foi de abandonar o mundo financeiro, sair do mundo corporativo e resolvi empreender algo que me desse satisfação. Você saiu da área em 2010? Eu larguei o banco em 2010. Você ainda estava no Crédit Lyonnais? Não, eu já estava tomando conta de um escritório de representação de um banco português aqui no Brasil. Eu já tinha feito o meu percurso todo internacional. Em 2004... eu trouxe esse escritório de representação desse banco português para o Brasil. Era um banco eminentemente de investimento, ligado a áreas de fusão, aquisição e private equity. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, aqui na Rua Amauri. E aí, em 2008, teve a grande crise mundial. Foi aquela crise onde vários bancos colapsaram, vários bancos quebraram, vários bancos tiveram dificuldades. Portugal e a Espanha, por estarem extremamente endividados,
com títulos de mercado imobiliário, principalmente, foram 2 países grandemente afetados. O banco que eu trabalhava na época, que trazia representação, teve um grande problema de finanças em Portugal e foi à falência. Então, eu aproveitei o movimento de 2008 até 2010 para poder recuperar todo um trabalho com os meus clientes e de limpeza e tudo mais, e entreguei tudo de volta para cada um deles em termos de investimento. Eu recuperei todos os investimentos e fechei a representação aqui em 2010 e resolvi sair do mercado financeiro. Então, foi a segunda grande, vamos dizer assim, ruptura na minha vida em termos de carreira, e comecei do zero de novo. Que basicamente deu para entender que você é ligado às artes, mas sempre ligado ao mercado financeiro também. A minha formação foi mercado financeiro. Mercado financeiro, quando eu entrei no Nova Citibank. York, Paris, tal, sempre ligado ao mercado financeiro. Até em São Paulo você trouxe um banco português para investimento. Exato. Né? Que era a tua área paralela à artes, né? Que a arte era a arte um prazer pessoal. Era um prazer, né? era um hobby, era uma coisa que eu sempre gostava. E aí, em 2010, eu faço essa mudança, esse turning point, e resolvo usar a arte e o design como, vamos dizer assim, os meus instrumentos de trabalho. E é aí que eu fundo essa feira de design contemporâneo, a MAD, e aí sigo com todo esse movimento. Aí eu resolvo me dedicar à curadoria, estudo todo esse processo de origem do design, origem das artes, enfim, começo a praticar, escrevo livros. Aí resolvi fazer um mestrado em arquitetura, design e urbanismo. Então, tirei o meu título de mestrando em arquitetura, design e urbanismo pela Escola de Belas Artes, e cada vez mais fui entrando nesse segmento. Um mercado mais voltado, vamos dizer assim, ao negócio como um todo. Tive a oportunidade, através da Sônia Guarita, ainda viva, me convidou para fazer parte do conselho do Instituto Bard, a residência de Lina e do Pietro Bard. A famosa Casa de Vidro. A Casa de Vidro. Então, eu entrei na Casa de Vidro. Tem quem não conhece a Casa de Vidro, né? As pessoas aqui em São Paulo ainda tem muitos que não conhecem. Infelizmente, tem muita gente que ainda não conhece a Casa de Vidro. E naquele momento... Deveriam conhecer. Porque é uma casa linda e tem todo um acervo muito bonito, tem toda uma história muito bonita, criado pela Lina e pelo Pietro, que foram 2 grandes pensadores, vamos dizer assim, do modernismo aqui no Brasil. E aí eu vou para o conselho, do conselho a Sônia me convida para tomar conta da Casa de Vidro, eu começo a gerenciar a Casa de Vidro, e logo... Você está lá até hoje? Não, eu saí da Casa de Vidro em 21. Justamente também nesse meio tempo, acho que em 14 ou em 15, eu sou péssimo de datas, mas acho que em 15, Humberto Campana, de quem eu já era muito amigo, me convida para eu tomar conta do Instituto Campana, que é uma fundação que usa o design como um instrumento de transformação social. E aí eu começo a tomar conta do Instituto Bard e do Instituto Campana. E aí, coisa de uns 5 anos atrás, ele me pede para poder também coordenar o Estúdio Campana. E aí eu tive de largar o Instituto Bard, porque eu tinha, vamos dizer assim, uma carga de trabalho muito grande. E aí, hoje em dia, eu tenho a gestão do Estúdio Campana, do Instituto Campana e do recém-criado Parque Campana. Onde é o Instituto Campana? O Instituto Campana tem uma sede em Brotas, na cidade natal dos irmãos, e o Parque Campana também é em Brotas, porque vem de um sítio que eles herdaram dos avós, e hoje a gente transformou num parque, que é um parque para você se reconectar com a natureza, e inauguramos na semana passada. Desde a semana passada ele está sendo visitado pelo público. Desde a semana passada, então nós estamos informando isso rapidamente. Nós abrimos na sexta-feira da semana passada. Legal. Então, quem quiser visitar e puder visitar, é em Brotas? É em Brotas, tem um site que é o parquecampana.com.br. Depois você deixa para o pessoal, ele põe na legenda lá, é interessante, né? Que é uma maneira boa de pessoas conhecerem, né? Eu acho que é uma maneira boa das pessoas, primeiro, se reconectar com a natureza, porque o objetivo do parque é esse. E depois de entender a obra dos irmãos Campana numa grande dimensão. Tem muita obra deles lá? São instalações, são 8 instalações construídas a partir de elementos da natureza, então passeio plantas. Maravilhoso, né? Um passeio maravilhoso. A gente tem um projeto educativo, então as pessoas vão ao parque, visitam o parque e podem participar de um tour guiado por educadores que a gente tem.
Você que organizou isso tudo? O pensamento todo da criação do parque, no que diz respeito à parte das instalações artísticas, é do Humberto Campana. Eu ajudei a conceituar o parque, porque o parque não é só um projeto de arte em si e design. O parque tem uma função muito grande no lado científico, porque nós vamos fazer o resto. Nós temos 2 biomas dentro do parque. Tem o bioma do Cerradão e o bioma da Mata Atlântica. Então, em parceria com um cientista da USP, nós estamos fazendo um projeto de restauro de uma área que foi degradada por um pasto na época, e nós estamos criando um núcleo de pesquisa para poder começar a desenvolver experimentações, trabalhos, onde a gente cria uma regeneração em 5 etapas e começa a ajudar, vamos dizer assim, de certa forma, a restaurar essa área e também a divulgar pesquisas e relatórios para outras áreas no Brasil que se interessem para fazer o restauro, porque não existe hoje no país um local onde você consiga ter 5 etapas de restauro de uma única vez. E a nossa ideia é criar, dentro de um pequeno laboratório, esse projeto de restauro em 5 etapas. Foi feito um estudo e a gente viu que o solo de Brotas representa 40% do solo brasileiro. Então, tudo que a gente fizer lá em termos de experimentação e de pesquisas pode ser utilizado em 40% do solo brasileiro. Então, isso é uma forma também de, generosamente, também divulgar resultados e aprendizados. De uma maneira bem simples. Por exemplo, quem nos está vendo quer ir em Brotas e quer ver o que ele faz. Ele vai entrar no site que você vai deixar com a gente, marca Brotas, a visita. Marca a visita. A gente ainda tem algum tipo de ingresso? Não? Tem. É coordenado? Tudo através do site. O parque ele vai ser finalizado em 5 etapas. Nós entregamos só a primeira etapa. Lógico. Então, vem aí mais 4 etapas que vão ser desenvolvidas ao longo dos anos. Mas já pode ser visitado. Essa primeira etapa já pode ser visitada. Nesse primeiro momento, as visitas são um final de semana por mês. Tá. A partir de dezembro, a gente abre para 2 finais de semana por mês. As datas já estão marcadas no site, pessoa entra. O ideal é o site, do site ele tem acesso às informações ele totais. Ele compra o ingresso. Pode fazer, como, tal. Isso. Tá. Ele compra o ingresso, ele tem as informações. Quem quiser passar mais de um dia em Brotas, porque são 2h30 de ida, então, para não fazer um bate-volta, a pessoa pode passar final de semana, pode passar alguns dias em Brotas, que é uma cidade de ecoturismo, então é uma cidade que tem um fluxo de turismo muito interessante. Tem turismo em Brotas. Muito interessante. E tem pousadas, tem hotéis. Então, no site também a gente tem uma informação do que fazer em termos de... Um auxílio, né, para quem tiver uma alternativa de passar um fim de semana lá, vamos dizer isso, e tudo né? mais. Vai num sábado, vai numa sexta, que pode aproveitar espera a cidade. para domingo, volta numa segunda com tranquilidade, quer dizer, vocês orientam a coisa, sugerem, né? O parque é 10 minutos do centro da cidade. Bem então, pertinho. é perto, então o deslocamento é muito próximo. E você, fora esse que já é muita coisa, você trabalha só em artes? Você tem alguma coisa paralela? Você está vendendo o teu trabalho? Você, por exemplo, eu quero te contratar para um design, alguma coisa parecida? Não. Porque você é uma referência nacional, internacional. Quer dizer, o jatobá é uma madeira dura. É uma madeira dura de ruia. Eu acho não tem cupim que não, pega o jatobá. Não pega mesmo, não derruba. Não é? Eu acho que tem aí 2 coisas que são bem importantes. Que vai ser um prazer o camarada participar com alguma coisa tua. Basicamente, primeiro eu tenho essa exclusividade, porque me dedico ao Estúdio Campana, então tudo que diz respeito, vamos dizer assim, ao trabalho dos artistas, eu estou envolvido, e são exposições, são publicações, a própria relação com as galerias que a gente tem e tudo mais. Você tem relação com galerias, né? Porque o trabalho dos irmãos é vendido através de galerias no mundo e aqui em São Paulo. Então, tipo, a prioridade sempre é o trabalho dos irmãos. Obviamente que eu sempre tenho palestras, as pessoas às vezes gostam que eu fale um pouco. Aí agora, um mês atrás, eu fui a Curitiba para fazer uma palestra sobre design, sobre coleção de design, a relação da arte com o design. Quer dizer, então, eu ainda consigo fazer algumas coisas, mas o tempo ele é muito escasso, preenchido em termos dessas 3 atividades hoje que são. É muita coisa. E eu ainda tenho uma feira que eu faço, que é a feira de design, que eu continuo fazendo ao longo desses 14 anos. E onde é essa feira? Nos últimos 3 anos tem sido no Pacaembu.
A gente faz no mês de junho, e é onde a gente reúne designers do Brasil Pacaembu? inteiro. O estádio do Pacaembu No mesmo. estádio do Pacaembu. É. Ele foi terceirizado agora. Ele foi privatizado. Privatizado não, desculpa, ele foi uma concessão. Concessão, é por 30 anos e tal. Eu vi alguma exatamente, coisa uma concessão para a Vai ser iniciativa reinaugurado privada. não sei quando agora. Agora, brevemente, é um E trabalho você belíssimo está que eles estão usando fazendo. esse sistema do Pacaembu, que é uma área maravilhosa. Muito, né? é um sistema É uma maravilhoso. facilidade total, estacionamento ali na porta. Você tem todo um trabalho e E tem tudo lá, né? e a concessionária está fazendo um trabalho de resgate ao princípio do Pacaembu, porque o Pacaembu, quando ele foi inaugurado nos anos 30, ele tinha como objetivo não só patrocinar e desenvolver o esporte, mas a cultura também. Então, era um local onde você falava de arte, falava de esportes, falava de lazer. Vários esportes ao mesmo tempo. E isso, por algum momento, foi interrompido, ficou só em cima do futebol, só se falava do futebol, e foi muito maltratado, infelizmente, pela iniciativa pública, foi muito maltratado. E nos últimos 2 anos, se eu não me engano, ou 3 anos, a iniciativa privada teve a oportunidade de tomar conta daquilo dali através de uma concessão. E o trabalho que tem sido feito e as coisas que têm sido inauguradas é de um critério e de um rigor absoluto. A qualidade é absoluta, então eles estão fazendo aquela coisa que era não tombada, porque tudo que é tombado eles estão respeitando. O Pacaembu é um dos maiores exemplos de Art Nouveau que existe no Brasil. É um movimento artístico francês que chegou um pouco atrasado aqui no Brasil. Na França foi no início do século, o Brasil foi mais para meados do século XIX, mas o Pacaembu é um excelente exemplo de Art Nouveau. E a concessionária mantém todas as características, eles não fazem nada que possa interferir no tombamento, mas aquela arquibancada, que era uma coisa horrorosa, que chamava de tobogã, se eu não me engano, aquilo não era privatizado. Não. Desculpa, aquilo não era tombado. Não era tombado. Foi feito no tempo do Maluf ainda. Foi feito na época do Maluf, uma coisa horrorosa, ali perigosa. Ali tinha a concha acústica, eu me lembro disso. Era da onde tinha o placar do futebol lá. Pois Eu sou velho já, amigo. Eu sou... Você está vendo? Eu nunca frequentei, mas... Não, eu sou... Eu sabia que existia essa coisa horrorosa. O Pacaembu era uma poesia. E ele vai ser uma grande poesia. Era você vai uma ver. poesia. Você vai ver uma falou grande da poesia. O Pacaembu era uma poesia. É uma coisa tem uma vida aquilo, tem uma energia, é incrível, né? Para mim, né? Quer dizer, entrava nesse estádio, eu me sentia bem. E você vai ter essa oportunidade de voltar e se sentir bem, porque nesse espaço onde era o tobogã, eles estão construindo um centro de convenções, vai ter um hotel, vai ter um restaurante, vai ter um mini centro comercial. Então, ali você vai ter realmente um uso de uma área extremamente moderna, contemporânea. Você participou desse projeto? Não, eu sou amigo do pessoal que está fazendo esse processo, donos da concessionária. Bacana. E aí tem, junto com a feira de design que eu tomo conta, tem uma feira de arte, que é a ARPA, de uma amiga também que faz parte desse processo lá da concessão, que ocorre no mesmo momento. Então, na última edição, nós tivemos a oportunidade, antes, na primeira e na segunda edição, nós ocupamos uma tenda no meio do gramado, que foi, o gramado ainda não estava sendo refeito, então foi construída uma grande tenda, nós ocupamos lá. Já esse ano, em 2024, o gramado já estava todo sendo refeito para o restauro. Ela ocupou a área do centro de convenções, com a ARPA, que é a Feira de Arte, e eu ocupei a quadra de tênis, que é maravilhosa, atrás. Perto do ginásio. E a ideia é exatamente isso. Eles estão restaurando o ginásio, estão restaurando a piscina, já restauraram a quadra de tênis, para que você possa Qual é voltar. A próxima que você vai patrocinar, que você vai fazer lá? Em junho de Paruana. Nós vamos fazer novamente de artes lá. também? É design. Feira de design, só design. O Pacaembu é maravilhoso, parabéns. Agora, é interessante que, eu não sei, faltou promoção, porque não sabia disso, quer dizer, dá a sensação que ainda está em obras. Não, já está, algumas coisas já estão sendo... Algumas coisas funcionando. Funcionando, né? Já teve, acho que agora, recentemente, é que eu não sou muito fã de futebol, mas acho que já teve a final da Copa das Favelas, já foi feita lá, o gramado já estava pleno,
As arquibancadas também já estão plenas, já estão completas. Então, eles já estão usando, já teve alguma coisa. Não A teve reinauguração oficial vai demorar um pouquinho. Eu acho ainda, que a parece. reinauguração de todo o complexo é agora, início de 25, se eu não me engano. Eu não sei direito. Hotel, tal, restaurante. Vai ter toda essa... Deve ser maravilhoso jantar, almoçar lá. Vai ter novamente essa volta do Tem o Pacaembu. Museu do Futebol ali na frente. O museu Eles continua. preservaram. O Museu do Futebol continua, Que está lá preservado, também, exatamente. Já está lá, tem aquele complexo uma coisa de tecnologia bem feito lá. Um trabalho muito bem feito do Museu do Futebol, tem um restaurante também super agradável ali, o Bubu. Então tudo isso vai ser mantido, tem toda aquela área estacionamento farto, né, ali na frente. Vai ter tem um estacionamento farto ali na frente, mas aquela área é da prefeitura ainda. A área praça não foi privatizada. Então, aquela área dali é uma área da prefeitura, mas no complexo do Pacaembu, já em cima, onde ali na rua, fugiu o nome da rua, onde tem a quadra de tênis, no antigo portão da piscina, portão 23, ali você tem já tem um estacionamento subterrâneo funcionando para 300 vagas. Bom. Então, quando a gente fez as feiras, a de arte, a de design, a parte mais próxima. O estacionamento já funcionava. Lógico, é mais próxima do contato. O que mais você está fazendo fora isso tudo? Não, basicamente... já não tem mais o que fazer, né? Não tem mais o que fazer, então... Não dá tempo de fazer. Já não dá mais tempo para fazer, então, basicamente, tem cada vez mais me dedicado a essa coisa da... Você continua apaixonado pelas artes plásticas? Continua? Sim, foi aquilo que eu falei. Você é colecionador? Você ainda... Eu ainda coleciono mais devagar do que eu gostaria, porque, obviamente, todos os investimentos eu tenho colocado na feira do design ainda, mas eu ainda compro alguma coisa, aprecio muito. Eu acho que, obviamente, comprar é muito bom, porque você mantém o mercado da arte, mas eu acho que você poder ter a oportunidade de frequentar as exposições, frequentar os museus. São Paulo tem uma vida cultural muito forte, quer dizer, você ter a oportunidade de ir em belas exposições. O MASP tem excelentes exposições. Agora a FAAP abriu uma exposição maravilhosa sobre as origens africanas e as relações com... A FAAP faz, às vezes, umas promoções dessas, e eu lamento que não seja contínuo. Por que você não pensa nisso? Porque a FAAP tem coisas maravilhosas ali, as exposições que eles faziam. É uma coisa maravilhosa de ver, obras maravilhosas. E a FAAP também é outra que também é uma poesia. Exatamente. Né? Mas a FAAP tem feito, ela tem um calendário de exposições importantes, tem um calendário de exposições importantes. Adoro ir no teatro da FAAP também. O teatro da FAAP. É uma casa de cultura. Eu acho que isso... É muito, acho que, do espírito dos donos. Eu acho que a Celita Procópio ela faz um trabalho belíssimo no que diz respeito a esse resgate da cultura, não só em termos, vamos dizer assim, de conteúdo, né? Porque você tem o teatro, você tem o salão que ela faz as exposições. Atualmente tem uma exposição muito bonita, coordenada pelo Marcelo Dantas, mas eu acho que a preocupação dela de manter o local, de manter a arquitetura, de preservar aquilo tudo, é um trabalho, vamos dizer assim... Como é que é? De já paixão. Chega, é muito trabalho. É muito trabalho. E, infelizmente, quer dizer, você pergunta... dela, né? Não, você pergunta por que não tem mais, etc. e tal, mas, infelizmente... Chega, né? Não, e não é só porque chega. Eu acho que, infelizmente, no Brasil, a cultura é a última prioridade do governo. Então, hoje é o Dia da Cultura, por coincidência, hoje é o Dia da Cultura. É comemorado o Dia da Cultura no dia 5 de novembro. Se diz muito, que se faz muito, mas, infelizmente, você ainda tem... Hoje é o Dia da Cultura. Hoje é o Dia da Cultura. É o dia que nós estamos gravando. Então, você tem ainda muita coisa para fazer. Ainda falta muito apoio, principalmente do governo. Você tem hoje outros interesses no orçamento da União, e a cultura é colocada como penúltimo ou último prioridade. Então, falta muito isso, falta muito investimento. E, às vezes, os valores são dirigidos para uma área que talvez não seja o que a gente está falando, né? É um outro tipo de cultura, um outro tipo cada um tem a sua vontade e o seu conhecimento. Né? Então, mas, para mim, eu digo pessoalmente, os valores são... Ainda falta muito para nós, para o Brasil. Quer dizer, nós estamos ainda, pessoas como você que ainda carregam o fardo, né? Mas é pouca gente, eu não sei explicar. Quer dizer, o Brasil, pelo que precisava muito mais.
Precisavam uns 20 jatobás para levar a coisa não, para frente. então, gente, Na verdade, outros juntos com você, né? eu acho Quer dizer, não é tem, só você, mas pô, é uma vida disso, né? É uma vida para a arte. Né? não, eu acho que tem muitas expressões, eu acho que tem muitos pontas de lança, vamos dizer assim, que tem feito muito pelas artes, pelo design, pela arquitetura no Brasil. Mas eu sinto que, por exemplo, a iniciativa privada ajuda bastante. Hoje em dia você vê que todos os grandes bancos privados eles têm uma fundação cultural por detrás, e isso ajuda bastante. Quer dizer, você tem o Itaú Cultural, você tem a Fundação Bradesco, você tem um Centro Cultural Banco do Brasil, você tem um Centro Cultural Santander. Mas o governo em si não. Mas eu acho que falta pouco incentivo. É óbvio que eu entendo a carência do país, o país é carente em várias áreas, mas eu acho que precisaria de ter um pouco mais de dedicação para a cultura. Se diz muito, a ministra ontem falou em rede de televisão, dizendo que faz muito, que tem mais de 100 e tantos bilhões de dinheiro, mas eu acho que ainda é pouco para poder você apoiar as artes de uma maneira geral. Mas dirigido para quem, né? Existem várias expressões artísticas, quer dizer, então aí, obviamente, que você tem um cenário enorme, seja nas artes cênicas, nas musicais, na dança, nas artes visuais, no design. Existem vários vamos dizer vários assim, segmentos. Mas eu acho que ainda precisaria de ter mais um incentivo, principalmente nas artes visuais, eu acho. No design e nas artes visuais. É o meu sentimento, quer dizer, eu acho que... E o teu sentimento é importante pelo que você tem de estrutura, de conhecimento que vem desde 50 anos atrás até agora. Eu acho que foram movimentos... Você é uma pessoa para ser ouvida. Não, foram movimentos que eu fui fazendo. Eu acho que tem coisas que, quando eu olho assim para trás da minha vida, eu acho que tem uma grande coisa que eu sempre carreguei e que eu acho que é a fé. Então, quando eu saí de medicina, eu meio que saí de nada, porque eu rompi com tudo e a minha ideia era começar uma nova vida, mas enfim, naquele momento, mas eu tinha fé de que eu ia conseguir fazer alguma coisa. Entrei no mercado financeiro, fiz uma carreira no mercado financeiro, consegui construir muita coisa na minha vida. Em 2010 eu faço uma nova ruptura, começo do zero novamente, mas sempre com essa fé em Deus de que eu ia encontrar o que eu queria realmente para fazer da minha vida. E hoje, graças a Deus, depois desses anos todos, que agora que você fala 50 anos, e realmente são quase 50 anos, é que eu vejo que isso, e não é clichê, é aquela velha história de que a fé move montanhas. Todos esses empecilhos, todas essas dificuldades, sejam financeiras, sejam estruturais, sejam conjunturais, quando você tem a fé no Criador, quer dizer, você sabe que você, mais cedo ou mais tarde, você vai chegar lá. E graças a Deus eu consegui chegar lá. Crer. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que as pessoas que creem, que têm, vamos dizer assim, esse significado na vida, alcançam aquilo que merecem. Então, com dedicação, claro, porque não adianta você dizer que você tem fé e ficar sentado esperando que a fé vai crisar para você. Mas eu acho que criando, exercitando, trabalhando e focando, eu acho que você vai conseguindo. E graças a Deus eu consegui fazer isso. Hoje me dedico a essas coisas todas que não me cansam, como te falei, sempre buscando oportunidades, sempre tentando fazer, mas como eu, tem várias outras pessoas. Então, por isso que você lê bem os Salmos lá na São José? Com fé. Com fé. Você acredita no que está lendo. Mas é claro, acho que a gente tem que acreditar no que a gente está lendo, que a gente está vivendo. Porque o Jatobá, ele faz a leitura lá na Igreja São José, na Rua Dinamarca, e eu sou prova disso. Eu já falei para ele antes de convite para vir para cá, você é o que melhor lê lá, na minha opinião, dentro da missa, não, pela tua sequência. Né? Então, você está dando a fé, você tem convicção do que está lendo, né? Tudo tem um passado, um presente. Eu acho que tem a vida ela é mais plena quando você acredita em alguma coisa. É verdade. E mais gostosa de viver também. Porque você sabe que você, vamos dizer assim, você tem alguém que está guiando você. Tem alguém que está te mostrando o caminho. Finalizando, você é casado. Casado, 2 filhos. Eu queria que você falasse o nome da senhora, sua esposa, dos filhos, porque talvez eles vejam esse programa. Cristina é minha esposa. Não falou de mim. Aí ficam reclamando. Não é bom. Eu digo experiência própria. Então, tem Cristina, que já me acompanha aí ao longo desses anos, tem Daniel e Juliana, meus filhos. Que bom. E o que eles fazem?
Daniel é advogado, trabalha no escritório de advocacia aqui em São Paulo. E Juliana é professora. Ela ensina numa escola bilíngue aqui em São Paulo. O que você quer falar mais, Jatobá? Não, queria te agradecer. Eu acho que foi um bate-papo super interessante. Super obrigado pela oportunidade de falar você por ter e de vindo. recordar várias coisas que eu tive a oportunidade de, na hora que a gente vai falando aqui, a gente vai recordando várias coisas do passado, vai passando um e filme. chegamos no presente. Vai passando um filme aqui na minha com a esposa e os cabeça. filhos, que é mais importante. Exatamente. E a religião, que é importantíssima. Eu acho que, seja ela qual for, as pessoas precisam ter fé. Hoje em dia o mundo precisa de pessoas que acreditem em alguma coisa, que respeitem alguma coisa. Então, acho que, seja ela qual for, no meu caso eu sou católico, mas acho que qualquer religião, quando você pratique, quando você tem a convicção do que você está fazendo, é importante como formação do indivíduo. Vamos lá. Eu falei que ele era ao concurso, com certeza é. É um prazer ter tido o Valdix Jatobá aqui com a gente. É uma lição de arte. Vai ter aí no finalzinho as indicações dele. Procurem falar com ele se tiver alguma coisa com relação a esse projeto lá de Brotas, né, do Campana. Vai ser muito bom, com certeza será. Beijão, muito obrigado, até a próxima. Obrigado, Jatobá. Obrigado, Fica querido. com Deus. Você também. Saúde.